Hoje vamos falar sobre a evolução humana. Antes de mais nada, se inscreve no canal, pessoal, para aumentar os inscritos. E vamos lá. Então, a evolução humana, vamos tratar ela desde o início. Desde um organismo, desde o surgimento da vida, né? Eu já fiz vários vídeos sobre como a vida se formou, é uma parte mais química. E então hoje vamos fazer a evolução humana completa. A primeira coisa que nós temos que saber, logo após o surgimento da vida, que eu não vou entrar muito a fundo nesse ponto, que já foi tratado nos meus outros vídeos sobre surgimento de RNA, DNA, do primeiro ancestral de todos os seres vivos. Eu já vou partir desde o ponto de uma arqueia, que é um ser unicelular, muito simples, né? Existem apenas dois seres unicelulares, procariontes, que são as arqueias e as bactérias. No caso, a nossa linhagem vai evoluir a partir das arqueias. Temos evidências disso através do DNA, né? De análises moleculares que colocam as arqueias, embora sejam microscópicas, né? Muito pequenas, são mais próximas de nós do que das bactérias. Então, a partir das arqueias, houve um grande acontecimento chamado endossimbiose, que foi o momento em que uma bactéria tentou parasitar uma arqueia e acabaram por formar um organismo só, um organismo que viria a possuir mitocôndrias. A bactéria que tentou parasitar dentro da arqueia ficou ali, de alguma forma as duas se beneficiaram e essa bactéria se tornou as mitocôndrias que estão dentro dos seres vivos, né? Com exceção das bactérias. Todas as nossas células têm mitocôndrias. Então, esse foi o grande evento chamado grande evento de endossimbiose, né? Simbiose é quando algo se junta, né? Do grego, né? Endo, interior, sim, é juntar, e biose, vida, né? A partir disso, houve uma separação entre duas grandes linhagens. Uma gerou as plantas, as algas e alguns protozoários. Essa linhagem específica não é a nossa e foi a que se tornou capaz de realizar fotossíntese, né? Obter energia, açúcar, carboidrato a partir da luz do sol. Outra linhagem gerou animais, fungos, amebas e alguns protozoários, né? Lembrando que protozoários é um termo muito geral, que não quer dizer especificamente algum grupo, são vários. Então, essa linhagem que contém os fungos e as amebas é a mesma nossa. As amebas verdadeiras, né? E os fungos possuem grandes similaridades em sua célula conosco, animais, todos os animais, né? A principal característica dessa célula é que aquela linhagem das plantas e das algas guarda energia em um açúcar chamado amido dentro de sua célula. A nossa linhagem, a dos fungos e a das amebas, guarda uma reserva energética com um açúcar chamado glicogênio. Então isso é uma grande evidência já de que os fungos são próximos de nós, dos animais, e as plantas foram para outro caminho. A partir disso, agora a gente já chega no primeiro milhão de anos para cá. Tivemos alguns protozoários chamados coanoflagelados. Eles são protozoários que por vezes se juntam em colônias, se mantêm grudados, e são muito similares a algumas células que estão dentro dos primeiros animais. E quem foram os primeiros animais? As esponjas do mar. Sim, elas são animais. O Bob Esponja, ele é um animal, é o mais primitivo de todos os animais. Elas são seres que não se movimentam, né? Elas possuem um estágio de larva que fica nadando, flutuando no plâncton. Em algum momento de sua vida ela tem uma aversão à luz da superfície e desce até o fundo, se fixa, cola, gruda no chão e começa a crescer para cima como uma esponja, né? Cheia de furinhos. Ela se alimenta a partir daqueles furinhos.
E as esponjas não possuem nenhum tecido embrionário. Para quem não sabe, nós temos 3 tecidos embrionários, né? Nós e todos os animais, menos esses primitivos. A ectoderme, endoderme e a mesoderme. Então as esponjas não possuem esses tecidos. Esses tecidos geram órgãos. Logo, as esponjas não possuem órgãos. Então, as esponjas são, grosso modo, são um punhado de células. Sendo que se você botar uma esponja no liquidificador, as suas células podem sobreviver e se juntar de novo, ou gerar vários indivíduos. É um ser muito eficiente para sobreviver, né? Depois das esponjas, nós tivemos os cnidários. Cnidários, que do grego é aqueles que queimam. Sim, são água-vivas, anêmonas e corais. Esses são os primeiros animais a possuir movimento e 2 tecidos embrionários. Lembrem que as esponjas não tinham nenhum e os cnidários possuem 2. Um exterior e um interior. E possuem movimento. São os primeiros animais que conseguem se desprender do chão, embora alguns ainda vivam presos, né, como os corais, algumas outras ordens ali, como algumas hidras, mas alguns conseguem nadar, como as águas-vivas, enfim. Após os cnidários, nós temos uma grande linhagem que se chama bilatéria. A partir daí, todos os animais vão ter o lado esquerdo espelhado ao direito. Eles vão ter uma simetria bilateral, simetria de 2 lados. Vejam que todos os animais, inclusive nós, temos o lado esquerdo igual ao direito. Um gato também, um golfinho também, uma lesma, uma minhoca, enfim, todos têm essa simetria bilateral. Então, tirando as esponjas e os corais ali, os poríferos e cnidários, todos os outros filos pertencem a esse grupo bilatéria. Os bilatérias se dividem em 2 grupos, os deuterostômios e os protostômios. Nós vamos seguir o caminho dos deuterostômios. Como que a gente sabe essa diferença entre 2 grupos? A partir do desenvolvimento do embrião. Nós, lá no embrião, a primeira divisão, quando ele começa a se formar no embrião, a primeira abertura que se forma, ele forma uma abertura assim, vai se tornar o ânus. O ânus surge primeiro e depois a boca. Na nossa linhagem, dos mamíferos, dos répteis, dos peixes. Na outra linhagem, que ficaram os aracnídeos, os insetos, os moluscos, os annelídeos, essa primeira abertura forma a boca. E por último, o ânus. Vejam que algo interessante que é o oposto um do outro, mas é uma evidência muito forte da genética da evolução, né? Tá, a partir daí, então, nós seguimos esse caminho para os deuterostômios. Até aí a gente tinha similaridades também com os equinodermos e os hemicordados. Os equinodermos são as estrelas do mar, os ouriços do mar, pepino do mar. E os hemicordados são pequenos vermezinhos marinhos, não muito conhecidos. A partir daí a gente já entra no grupo chamado de cordados. Nosso filo, sim, nós somos cordados. Então chegamos ao nosso filo propriamente dito, os cordados. Então, pessoal, nós fazemos parte dos cordados, né? E os seres mais primitivos desse agrupamento surgiram há mais ou menos 530 milhões de anos. Então, o grupo mais primitivo ainda existe poucas espécies, que são os cefalocordados. São animaizinhos que vivem como um peixe, ele parece mais a espinha de um peixe enterrado na areia. Depois, ao surgimento dos peixes sem mandíbula, os agnatos. São peixes que também existem ainda, o mais conhecido é a lampreia, são animais peixes bastante de aspecto primitivo, né? São como serpentes em forma de enguia, não possuem mandíbulas, apenas uma boca sugadora. E depois disso nós temos os peixes ósseos, o surgimento dos peixes ósseos, os osteíctes. Aí já abrange a grande maioria de todos os peixes conhecidos, fora os tubarões e as arraias. Esse peixe beta aqui, por exemplo, é um peixe
ósseo, né? Então, dentro desse grupo surge outro grupo chamado Sarcopterygia, que são os peixes de nadadeiras lobadas, né? Aí sim, as coisas começam a ficar mais parecidas conosco. Já possuem nadadeiras com membros de apoio e com carne, né? Já que esses outros peixes aqui possuem nadadeiras com raios, né? Elas não se apoiam, são apenas raios, rajadas. Depois disso nós temos o grande feito desses peixes de nadadeira lobada, os Sarcopterygians, que eles começam a se aventurar para fora d'água, que viria a gerar os anfíbios, né? Os anfíbios sim já possuem uma grande vantagem de poder andar sobre terra em algumas fases de sua vida. Enquanto isso, após isso, os répteis que viriam a viver livres da água, né? O seu ovo amniótico proporcionou que eles pudessem sair permanentemente da água. A partir dos répteis, então vocês percebam que nós somos peixes sarcopterígeos, nós, os mamíferos, os répteis, os anfíbios, todos estão dentro deste grupo sarcopterígeo. Por isso muita gente, muitos vídeos por aí na internet dizem que nós somos peixes, né? Então, dentro dos répteis ocorre um grupo chamado Synapsida, que viria a fazer a transição entre réptil e mamífero. Os mamíferos então viriam a surgir ali cerca de 200 milhões de anos e se separarem em três grandes linhagens. Os monotremados, que botam ovo ainda, existe o ornitorrinco e a ecdina. Os marsupiais, que possuem um estágio embrionário bastante curioso. Os cangurus e koalas, basicamente restritos à Austrália, e os gambás aqui na América. E os placentários, são os que geram os filhos dentro da placenta da fêmea, que faz parte do nosso grupo. Dentro desses mamíferos surgem os primatas, ali mais ou menos por 60 milhões de anos, 70 no máximo, ali, muito próximo da data em que os dinossauros foram extintos. Surge a nossa ordem, os primatas, a chamada ordem dos macacos, vamos dizer assim. Então os primatas se dividem primeiramente em dois grandes grupos, mais ou menos há 60 milhões de anos atrás, que são os primatas de focinho úmido e os de focinho seco. Vejam como é interessante as evidências da evolução, né? Há 30 milhões de anos eles se separam novamente nos primatas, os platyrrhines, que vão para a América, aqui no continente americano, ficam aqui na América, e os catarrhines, que são do velho mundo, né? Rhine é de nariz, né? Rhino é da palavra nariz em grego, por causa das características do nariz ali. Então vamos direto aos grandes macacos, a nossa família hominídea. Em 13 milhões de anos atrás, o orangotango se separa de nós. Há 10 milhões, o gorila. Há 7 milhões, o chimpanzé. Vejam então que podemos ver claramente quais são os animais mais próximos de nós, né? Há 13, o orangotango segue para outro rumo. Há 10, o gorila. Há 7, o chimpanzé, o animal mais próximo de nós. Né? O gênero Homo é o chimpanzé. Depois, há 4 milhões de anos mais ou menos, na África, na savana africana, nós já temos evidência de que o Australopithecus andava bípede, né? Depois disso surge o Homo habilis, o Homo erectus, que desenvolveram muitas habilidades, né, de ferramentas, o uso do fogo, até que a nossa espécie, por fim, surge mais ou menos há 300 mil anos ali na África. Hoje ainda tem... não vou dizer o ponto específico, alguns dizem que é Marrocos, outros dizem que é mais ao leste africano, mas o fato é que a nossa espécie, anatomicamente, como nós somos hoje, já está presente há 150 mil anos. Lembrem que eu falei do Australopithecus 4 milhões. Agora nós estamos dentro do 1000, já estamos muito próximo do presente, 150 mil anos. 150 mil anos não é nada, geologicamente falando. A partir daí, então, também é tido que o gene
o gene FOXP2 começa a estar presente nos humanos, que causa uma grande revolução, né? É o gene da fala. Então a nossa espécie começa a se aventurar para fora da África também, né? Nós Homo sapiens, lembrando que o Homo erectus também já saiu da África, mas nós Homo sapiens vamos fazer as primeiras migrações para fora da África, e depois com o tempo vão surgindo as etnias, né? As etnias, mas agora muito mais próximo do presente, né? Eu não vou entrar nesse ponto, isso fica para um próximo vídeo, porque a partir daí a história humana começa a se ramificar demais em muitos grupos e muitas etnias, né? Então espero que você tenha entendido. Eu tracei toda a história da nossa linhagem desde 4 bilhões da arqueia até 150 mil. Recentemente agora o surgimento da nossa espécie, né? Então, se você chegou até o final aí, se inscreve e deixa o like.